Tá tudo tranquilo aí? Tá começando a gostar? Pô, tributário é vida, rapaz. Tributário, não é, Elzinha? Na sua casa tem alguém que diz isso? Tributário é vida? Ninguém na sua casa diz isso? Tem minha discípula, a Rafaela, né? Tributário é vida, pô. Tributário é uma coisa diferenciada, né? Não parece assim. É sério, meu doutor, é sério. Por exemplo, uma mãe tem 2 filhas. Uma, né, todas 2 advogadas. E aí ela vai dizer o quê? Você tem 2 filhas, suas filhas fazem o quê? Uma é tributarista, a outra é advogada. É sério. Tô certo, Elzinha? A mãe de Elzinha eu conheço, gente boa, minha coligada. Não, tributário é vida. O cara quando fala, você advoga com o quê? Não, com tributário. Porra, a galera dá um respeito maior, né? Respeito. Porque assim, seu filho faz ou não? Meu filho é advogado. O quê? Penal. Porta de cadeia? Não, é assim. Seu filho faz o quê? Não, ele é advogado, trabalha com tributário. Porra, ele é inteligente, né, rapaz? A imaginação popular é uma imaginação que não tem porra nenhuma a ver. Que não tem nada a ver. Não sei se vocês viram essa semana que a mulher botaram um negócio no... Eu não quis publicar, porque senão o pessoal vai dizer que eu estou de perseguição. Mas colocaram, a mulher fantasiou o menino de zumbi. Um filhinho de zumbi. Bagunçou o cabelo do menino, colocou um blush meio branco no menino, botou um terno desarrumado, né? E era para ser zumbi. O pessoal falou que fantasiou o menino de advogado trabalhista, né? Quer dizer, né? Eu na hora que eu vi, eu fiquei meio... Rafa, essa semana me disse que, não, papai, eu vou ser advogado. Eu fui tributarista, Rafa. Tributarista, não, advogado simples e puramente, né? Advogado está pela hora da morte. Professor, se ele falar que quer ser professor, é que eu vou, meu filho, vou fazer outra coisa, filho, né? Professor, filho, né? Professor não dá, né? Pessoal, vamos lá então. A gente falou do conceito de tributo, né? Vamos voltar ainda falando sobre tributo. Conceito a gente já viu. Vamos conversar agora. A gente vai começar hoje. Mas a gente não termina hoje. A gente só tem essa segunda parte da aula. E eu quero ver isso bem visto. Tudo bem? Bem visto. Vamos conversar então sobre as espécies de tributo. Ainda estou naquele ladozinho do nosso quadro, né, que eu falei para vocês. Grava o quadro na cabeça. Coloca ele aqui de novo. A gente colocou lá o fisco versus o contribuinte ou responsável, ligado pela lei para o pagamento do tributo. A gente já viu que o conceito está no artigo 3º do CTN. Matamos ele. Cai na prova? Cai. Não acho que não cai. Cai na prova. O que a gente vai falar agora? Quais são as espécies de tributo? Abrir aqui. Quais são? A gente tem uma teoria pentapartite do conceito de tributo. Eu tenho, então, do conceito não, das espécies de tributo. Eu tenho 5 espécies de tributo. Tributo é imposto, tributo é taxa, tributo é contribuição de melhoria, tributo é empréstimo compulsório e tributo é contribuição especial. Eu tenho, a letra é horrível, mas vai lá que é melhor do que PowerPoint, tá bom? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuição especial. Pessoal, vamos focar no diabo da prova. O que é que ele vai tentar fazer com você? Te confundir entre os 5. Ele vai tentar te confundir entre os 5. Primeira coisa que eu quero que vocês tenham na cabeça: tributo é gênero.
que eu tenho 5 espécies. Imposto não é, de forma alguma, imposto não é e nunca foi sinônimo de tributo. Só que o leigo acha que imposto e tributo é a mesma coisa. Isso é coisa de americano. Americano chama de tax law, né? O nome do direito tributário, né? Se você converter, né? Tax law, taxa, direito da taxa. Mais ou menos isso. A gente aqui não se utiliza desse formato. A gente é mais complexo. Eu tenho 5 espécies de tributo. Tributos são impostos, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuição especial. Eu tenho 5 espécies de tributo. E a prova vai tentar te confundir com essa bobagem. Então, imposto não é sinônimo de tributo. Por que eu estou falando isso? Vamos pegar aqui, para dizer, Ricardo, você está falando, mas vem cá, amigão. E aí, é diferente mesmo? Olha lá. Volto para a Constituição Federal, artigo 150. E o 150 da Constituição, ele vem aqui para mim e traz as imunidades. Olha que interessante. Quando ele está falando da imunidade, aqui, 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 6º. Olha lá. Instituir imposto. Instituir imposto sobre. Aí ele vem aqui na letra B e diz, templos de qualquer culto. Templos de qualquer culto, qualquer religião. O templo paga taxa? Paga. Taxa é sinônimo de imposto? Não. Ele disse que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir imposto. Então eu vou interpretar restritivamente. Se ele falou imposto, é somente imposto. Não é taxa. Não é contribuição de melhoria. Então, por exemplo, o templo não paga IPTU, mas paga a taxa de lixo? Paga. Aí a prova, brincando com você, o que aconteceu? A prova, brincando com você, eu acho que é o exame 22. Gente, quem quiser me ajudar quando eu falei eu acho, pode me ajudar à vontade, viu? Sem problema. Até porque eu estou ficando velho, eu esqueço essas porra tudo. Olha lá, exame, eu acho que é o 22. Bora ver aqui. 22, questão... Não é o 22. Porra, é o 23? Vamos olhar se é o 23. Essa questão é... Talvez seja o 23. O 23 é o exame cão, né? É aquele que derrubou todo mundo. O 23, ele é sacana. Olha para isso aqui. Também não. Porra, não é o 22, não é o 23. Vê se eu tenho ele aqui. Que é... Não vou fazer isso não, senão demora mais. Abri o caderno do 23, abri o caderno do 22, também não é. Não, está aqui. Está aqui, está aqui. Questão 26. É o 22 mesmo, gente, desculpa. Ó, questão 26. Estão vendo bem aí? Tá? Sabia, pô, o 22. Olha lá. Olha que sacanagem. O município X instituiu taxa a ser cobrada exclusivamente sobre os serviços públicos de coleta
remoção e tratamento de lixos e resíduos provenientes de imóvel, famosa taxa de lixo. A igreja ABC, com sede no município X, foi notificada da cobrança da referida taxa. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Olha bem, tem uma igreja, um templo, tem uma taxa. Ele vai querer me dizer que, igreja não paga taxa. Igreja é imune à taxa? Não. A outra pergunta aqui é a taxa de lixo. Taxa de lixo é constitucional. A gente vai ver isso ainda durante a nossa aula de hoje, beleza? Mas vamos lá. Olha onde é que está a malícia da questão. Letra A. As igrejas são imunes, portanto, não devem pagar a taxa. Amigão, quantas pessoas na pressa, 80 questões, chegou aqui, leu a letra A e fez, vai porra, otário, né? Não entende porra nenhuma, babaca, botei para lenhar. Botou não, pai, você se lenhou todo, porque elas são imunes a impostos. A imunidade aqui se refere a imposto, só isso, gente. Então, tiro a A, mas que uma galera foi nela, foi. Eu não tenho nem dúvida. Inclusive, eu recebi no direct. Ricardo, vamos anular a questão. Eu fiz assim, ó filho, não tem para onde correr. A taxa é inconstitucional. Isso aqui eu vou tirar, mas não é nosso assunto ainda. A taxa é inconstitucional? Não. Mas a resposta é a letra D. A taxa é constitucional. Súmula vinculante 19. Correto. E as igrejas não são imunes. São imunes a impostos. No caso concreto, elas não são imunes. Elas não são imunes à taxa. Gente, a prova, ela vai sendo recheada dessas questões. Ele quer te confundir. Porque na cabeça do cara, ela é imune a tributo. Não, tributo é gênero do qual decorrem 5 espécies. Quais são elas? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuição especial. Entenderam, doutores? O que eu quero que vocês façam? Pega o caderno aí agora, coloca ele na posição paisagem. Olha que legal. Vamos brincar de salada de fruta. Coloca assim, posição paisagem e coloca, imposto, taxa, dá um espaço legal no de vocês, contribuição de melhoria, contribuição especial e empréstimo compulsório. O que a gente vai fazer? Eu não vou conseguir fazer aqui, por óbvio, mas vocês vão preenchendo o quadro. Tudo bem? O que eu for falando de características, vocês vão colocar aqui embaixo. Qual é a missão? No dia de revisar, porque não é hoje. Hoje a cabeça de todo mundo está tranquila, está fresca, está todo mundo tranquilo. Mas para quando é que vai ser essa prova? 20 de outubro. 20 de outubro, você só vai pegar o caderno e vai fazer assim, ó. Que diabo é isso aqui? Acabou. Porque você vai estar bombardeado com 17 matérias. Então isso aqui tem que estar fácil. Beleza? Vamos começar a falar então de imposto. Vamos bater papo sobre imposto. Imposto está no artigo 16 do CTN. Imposto é tributo não vinculado. Eu ajo, eu pago. O que quer dizer que o imposto é tributo não vinculado? O imposto é um tributo não vinculado a uma atividade estatal. O que é isso? Ora, eu não pago imposto como contraprestação a uma atividade do Estado. Eu ajo, eu pago. Eu gosto de pegar logo o exemplo maior, o IPVA. As pessoas pensam
que pagam IPVA para conservação de estradas e rodagens. Verdadeiro? Falso. Você paga IPVA porque você é proprietário de veículo automotor. O seu problema com IPVA é só esse. Né? Por quê? Porque a pessoa que usa estrada e rodagem, que anda de ônibus, não paga IPVA. Então o IPVA, ele entra, o dinheiro que é pago de IPVA, ele entra no chamado orçamento fiscal. Ele não entra no orçamento, né, para pagamento de atividade específica. Ele vai para o orçamento geral. Então o dinheiro que é pago do IPVA não é para conservação de estradas e rodagens. Eu pago porque eu tenho um veículo automotor. É a mesma coisa, tinha uma prefeitura, aqui acho que foi Lauro de Freitas ou Camaçari, acho que foi Lauro de Freitas. Está vendo essa escadaria aqui, que está aqui do lado? Foi seu dinheiro que fez. Pode ter sido. Ou foi seu IPTU que fez. Pode ter sido. Mas pode ter sido também o dinheiro de qualquer outra receita. Não quer dizer que foi a de IPTU. Entenderam, doutores? Então, o imposto é tributo não vinculado. Nem é vinculado a uma contraprestação à atividade estatal, como é o caso da taxa, e nem é vinculado dentro do orçamento. Olha lá, vamos primeiro fazer análise do artigo 16 do CTN. Olha o que aqui diz. Gente, eu vou colocando a lei no quadro, muitas vezes vocês não trazem. Ficar falando também vocês não visualizam. E a prova é legalista. Então o detalhe da lei é o que cai na sua prova. Então, imposto é tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, ele é não vinculado. Né? Não vinculado a uma contraprestação estatal. Quando eu venho para a Constituição, no artigo 167, 167 da Constituição, ele diz aqui para a gente o seguinte: são vedados, inciso 4º, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvado, aí eles colocam as ressalvas da Constituição. Então, o que eu pago de imposto entra no orçamento fiscal. Ele não é destinado a uma despesa específica. Ele é sempre livre dentro do orçamento. Beleza? Então, o imposto, ele é não vinculado a uma atividade, né, estatal, e ele é não vinculado dentro do próprio orçamento. O grande detalhe do imposto é que ele tem uma competência privativa. Olha para cá, artigo 145 da Constituição. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Ora, impostos. Tanto a União quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir impostos. Só que o grande detalhe é que a Constituição diz que imposto cada ente pode instituir. Não fica a cargo deles. A União já delimita. Então, o imposto é uma competência de todos, mas privativa. Privativa, porque a própria Constituição vai dizendo que imposto pode ser instituído por cada um deles. E aí, vamos lá. Quais são os impostos da União? Ora, a União, ela vai estar no artigo 153 da Constituição Federal. A União pode instituir imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre a propriedade territorial rural e o imposto sobre grandes fortunas. Vamos aqui no artigo 153 dar uma olhada nisso? Olha lá, 153, né? Compete à União instituir imposto sobre, olha lá, importação de produtos estrangeiros. É o famoso II.
Pessoal, o imposto de importação é um imposto, ele fala aqui, produto estrangeiro. Primeira coisa, eu tenho que entender que não é produto, é mercadoria. Tem diferença entre mercadoria e produto? Toda mercadoria é um produto, mas nem todo produto é uma mercadoria. Mercadoria é aquilo que tem mercância. Mercadoria é aquilo que tem mercância. Se eu pensar que Carla saiu do Brasil e foi estudar nos Estados Unidos, passou lá, 5 anos estudando, morando de frente para o Central Park, constituiu um apartamento bacana, móveis bacana, quadros. E aí ela cansou daquela vida ruim, vida chata. Eu quero voltar para Salvador, aquele calor gostoso, aquele trânsito bacana, né? Quando chove, a cidade fica organizada, né? É uma coisa assim, um sistema, né, de transporte público agradável. Vou voltar para cá. Carla volta. E Carla tem quadros, né, pintados por um pintor muito famoso, tal. Quando ela volta, ela traz esses quadros com ela. Ela vai pagar imposto de importação? Não. Esses quadros se integraram ao patrimônio de Carla. Eles são produtos? São. Mas eles têm mercância neles? Não. Então, quando eu falo de importação, é importação de mercadoria, aquilo que está no mercado. Não, Carla, isso já está integrado ao patrimônio dela. Então, o imposto de importação, ele incide sobre as mercadorias importadas. Aquilo que tem mercado. É quando você vai para os Estados Unidos e volta com 10 iPhones. Porra. É permitido 2. Não é que é permitido. Entenda, subentende que 2 é porque integrou o seu patrimônio. Aí você volta com um usando, outro ali e tal, para sua esposa, para o seu marido, para o seu companheiro. Beleza. Ali tá, mas 10, porra. 10 é meio complicado. É como o cara que bateu lá no escritório, né, dizendo, doutor, eu comprei umas roupas para os meus amigos e apreenderam quando eu cheguei no aeroporto. Quantas roupas foram, amigo? Aí ele pegou e me passou o auto de infração. Aí quando eu olhei, tinha lá 150 kits de bebês. Beleza. Tinha lá 300 camisas. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor. As camisas eram PMIG? Doutor, como é que o senhor sabe? Não. Outra pergunta. A camisa era o quê? Calvin Klein, Tommy, Guess, Gap. Como é que o senhor sabe, doutor? Não, esperto é você, eu sou otário, e o policial, que está ali todo dia, é mais otário ainda, né? 300 calças jeans, várias numerações. Rapaz, esse cara, ele vacilou. No dia, a polícia estava fazendo a Operação Tartaruga, que a polícia, ela não entra em greve, ela acaba fazendo a Operação Padrão, né? E aí ela para todo mundo. O policial foi tão sacana, entre aspas, que o que é que ele fez? O policial autuou, pegou a saída dele do Brasil, ele saiu uma semana antes para Miami, e ele saiu só com a roupa do corpo. Ele não tinha nem mala, porque a mala que ele estava trazendo as coisas, a mala é para vender também. Então, a mala que ele traz, as roupas, é uma mala para vender também. E o policial botou isso no auto de infração. Ele, doutor, como é que o senhor me defende? Eu lhe defender, negão? Tá ficando doido? Eu não tenho o que fazer aqui não, pai. E ele liberou, o policial ainda liberou as quantidades permitidas, só reteve o excesso. Ou seja, a operação foi padrão. Eu falei, grande. Infelizmente, eu queria ganhar esse dinheiro, mas tem que nacionalizar. Fala isso não, era véspera de Natal. Tudo já vendido, tudo já muambeiro experiente, né? Mas se leou, caiu ali, se leou. Não teve jeito. Então, a gente fala de mercadoria. O imposto de exportação, o IE, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Novamente eu volto. Produto é mercadoria. Aí ele fala, exportação para o exterior. Foi redundante. Eu já entendo que é para o exterior. Mas ele colocou aqui, de nacionais, produzido no Brasil, ou nacionalizado. O que é nacionalizado? O produto vem de fora, foi importado. Aqui no Brasil, ele recebe melhoramentos, beneficiamento, e volta para fora de novo.
Então, isso é um produto nacionalizado. Ele não foi produzido no Brasil. Ele veio para o Brasil, teve o beneficiamento e voltou para fora. Acontece muito. Por exemplo, o Brasil faz isso com a gasolina. Vocês sabiam que a gasolina não é produzida no Brasil? O Brasil produz o petróleo, mas ele não produz a gasolina. Ele manda para fora. Pasmem, né? É um negócio assim. E quando eu descobri isso, eu fiquei meio... Sentei na cadeira e fiquei pensando, que loucura é essa? A gente manda para fora e importa gasolina. Eu nunca entendi, eu pensei que isso era mentira. Eu fui olhar a verdade, né? Eu fui olhar a verdade. É a mesma coisa, o cara pode mandar um produto, a gente manda de fora para dentro do Brasil, a gente nacionaliza, melhora e manda para fora de novo. Então, paga. Imposto sobre a renda. Renda e proventos de qualquer natureza. Ora, quando a gente fala de imposto sobre a renda, é sobre a disponibilidade de renda. Renda é tudo aquilo que entra e que fica. O conceito de renda é esse. É disponibilidade de renda, né? Você é tributado sobre o acréscimo patrimonial e não sobre o salário, por exemplo. O que é uma mentira. Na prática, a gente é tributado sobre o salário mesmo, né? O que é renda? Renda, ela vem do produto do trabalho, do produto do capital, trabalho assalariado, por exemplo. Do capital, por exemplo, investimento que você faça. E do trabalho capital, que é o caso das sociedades. O cara que é sócio e recebe prolabore, aquilo é uma mistura. E provento, tudo aquilo que não é renda é chamado de provento. Por exemplo, o pensionista, né, do INSS. A mulher ali, o marido morreu, ela recebe a pensão do marido. Aquela pensão, né, não é renda, é chamado de provento, porque ele não se encaixa em nenhum conceito de trabalho ou de capital, né? Então você não consegue. Aí provento ficou uma palavra muito ampla. Então é sobre o acréscimo patrimonial. Produto industrializado, imposto sobre produto industrializado, o famoso IPI. Ora, né, se você industrializar produto, você paga IPI. E é interessante, o que é industrialização de produto? Industrializar produto, gente, é um conceito bem amplo, mas bem amplo mesmo, né? A industrialização de produto é um conceito amplo. Ora, eu posso entender como industrialização, só para vocês terem noção, eu posso entender como industrialização, é industrialização a transformação. Na minha cabeça, transformar é o que mais me parece industrialização. O cara pega uma mistura química, faz lá e transforma em espuma. Porra, isso para mim é industrialização. O cara faz a espuma do colchão, né? Isso é industrialização. Só que industrialização também é o beneficiamento. Beneficiamento também é industrialização, Ricardo? É. Por exemplo, quando alguém já viu um pé de algodão? O algodão, quando é colhido no campo, o algodão é sujo. Não é branquinho, que nem você compra na farmácia, não. Né? Ele vem cheio de impurezas. Aí você leva, o cara beneficia e sai aquele algodão bonitinho. Aquilo é beneficiamento. O café é beneficiado. Né? O café vai moer, vai torrar, vai moer. Isso é um processo de industrialização. Por exemplo, o mármore. Alguém já viu uma pedra de mármore bruta?